nome é Fernanda Cordeiro. Eu trabalho com finanças pessoais desde 2018 e eu comecei com esse trabalho, eu vi aí que perguntaram, porque a minha própria vida financeira era uma desordem completa. E eu passei por muita confusão, na minha vida financeira, eu era completamente desestabilizada, assim, empréstimo, cartão de crédito maior do que o próprio salário, adiantamento. Enfim, eu era toda bagunçada, não cuidava do meu futuro. E aí chegou um ponto que eu realmente me voltei para dentro e percebi que eu estava recebendo, ganhando, e que eu não estava fazendo nada com esse dinheiro, nada do que realmente eu queria fazer. Que eu acredito que é o grande problema das pessoas quando elas percebem que elas até ganham bem, mas que o dinheiro não se torna ou não materializa naquilo que realmente elas querem. Então, aí, desde então, eu vim estudando muito sobre o dinheiro, sobre formas de organizar. Fiz a minha formação em coach e hoje eu trabalho como mentora e coach financeira, ensinando as pessoas a terem uma vida financeira mais equilibrada, mais organizada, a entrar para o mundo dos investimentos. Então, eu faço ali o beabá, o passo a passo, para quem nunca pensou em ter um planejamento financeiro, para quem sabe ali tem aquela ideia vaga de, eu acho que eu ganho tanto, não, eu ganho tanto, mas eu gasto, eu acho que eu gasto tanto. Tem hora que eu extrapolo, mas a pessoa realmente não tem aquela consciência. E aí aquela viagem que é o sonho sempre vai ficando para trás, aqueles planos, né, de ter ali uma casa, às vezes de fazer um casamento dos sonhos, de viajar, aquilo vai ficando para trás, né, porque o dinheiro vai escorrendo ali para as contas supérfluas, às vezes para as contas até mais importantes de padrão de vida, mas as pessoas se perdem. Então, hoje o meu foco é nessas pessoas e um foco bem grande em profissionais autônomos que têm ainda uma dificuldade maior em cuidar do próprio dinheiro, porque o autônomo muitas vezes ele tem a atividade como a fonte principal de receita. Ele não chega a ser uma empresa muitas vezes, mas aquele trabalho que ele faz é a receita, e aí ele não controla nem a dele, nem a do empreendimento. Aí às vezes ele cobra pouco pelo trabalho que ele faz, e aí ele trabalha o dia inteiro, não vê resultado. Então eu tenho um trabalho muito grande com autônomos também. Então é isso, assim, a minha história, resumidamente, esse trabalho das finanças é bem esse mesmo. Muito legal. E tem uma coisa que eu acho que é muito comum na maioria das pessoas, é que a gente tem a ideia de que a pessoa que tem muito dinheiro não passa necessidade. Mas também eu já vi várias reportagens, isso é muito comum também, a gente vê de pessoas que ganham muito pouco e conseguem muito. A que você principalmente atribui essa conquista ou não desses objetivos que você acabou de falar? Na verdade, quanto mais forte os objetivos, quanto mais o seu porquê, né? Por que que você quer aquilo, quanto mais isso é forte, mais faz você abrir mão de algo ou equilibrar as suas finanças para conseguir os sonhos. A disparidade de renda, ela é uma ilusão, porque realmente você pode ganhar muito dinheiro. Eu já atendi pessoas que ganhavam mais de R$ 10.000 e estavam com problemas financeiros. Porque é na mesma proporção. Então, assim, uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela faz um empréstimo para pagar uma parcela de R$ 200. A pessoa que ganha R$ 10.000, ela faz empréstimo para pagar 3.000 por mês. Então, na Uhum. verdade, a proporção é a mesma, e não falando que o empréstimo é ruim. Mas é como se fosse assim, o desequilíbrio ele vai na mesma proporção o valor da fatura do cartão. Então, o que realmente determina se você vai ou não alcançar suas metas não é o valor que você ganha, e sim a forma como você organiza suas finanças e as economias que você faz para atingir aquele objetivo. Então, assim, a primeira coisa é fortalecer o objetivo, saber o que que você quer e colocar aquela meta e entender o porquê que aquilo é importante. Eu costumo chamar de propósito inabalável. É como se fosse Uhum. assim, eu quero muito isso e eu vou organizar, eu vou abrir mão, principalmente para eu alcançar isso, porque isso para mim hoje é mais importante do que qualquer outra coisa. E aí, independente do valor que a pessoa ganhe, ela tem que fazer uma distribuição correta da renda dela, né?
Tem algumas Ah, me manda pessoas, aí. tem algumas pessoas, se forem perguntas, eu vou deixar às vezes você falando e aí a gente vai respondendo conforme for possível, tá bom? Tá. Tem algumas pessoas que o fato de ter meta é muito importante. Isso já basta para conseguir alcançar os objetivos, que é o caso da Rosângela que acabou de comentar. Ela acha que a primeira Uhum. coisa é a determinação e focar no que deseja. Para muita gente isso basta. Mas tem pessoas que isso não é suficiente, que a pessoa coloca metas e ela se frustra constantemente porque ela não consegue alcançá-las. Que dica que você daria para essas pessoas? Por que você acha que isso acontece? O que acontece é um erro no planejamento. Então, por exemplo, eu quero ter um carro e o meu carro ele vai custar, sei lá, R$ 20.000. E aí eu quero muito ter esse carro. Ah, ela é minha meta. Ótimo. Só que você tem que fazer aquela meta, aquele sonho do carro, virar uma meta e fazer um planejamento ideal para você entender quanto tempo você vai gastar para conquistar aquele carro, abrindo mão de X reais por mês. Então, você transforma, na verdade, o sonho em uma meta e você cria para alcançar ela um plano. Então, se a pessoa está se frustrando pela meta que ela mesma está estabelecendo, ou ela não está estabelecendo uma meta palpável, porque tem isso também, aquela pessoa fala assim: ah, então tá, preciso ter meta, ah, então ótimo. Minha meta é comprar um carro, é ter uma casa, e aí você vai ver a pessoa tá lá vivendo um buraco negro cheio de dívida e ela não vai conseguir aquilo nem esse ano, nem no próximo, que ela vai precisar realmente se reestruturar. Então, na verdade, quando a pessoa está se frustrando pela meta, ou ela está criando uma meta maior do que ela consegue alcançar e ela não está sabendo calcular o prazo ideal para aquela meta acontecer, e ela não está fazendo um planejamento correto. Então, assim, quando você cria uma meta, ela tem que ser bem específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ter um time, né, um tempo para ser realizada, ela tem que ser, são as SMARTs, né, específica, mensurável, atingível, ela tem que ser realizável e ela tem que ter um tempo. Então, se a sua meta cumpre todas essas letrinhas, essas especificações, você tem mais chance de conseguir alcançar. E aí, mesmo que ela dure 2 anos, 3 anos, 4 anos, isso vai depender do planejamento que você faz para alcançar. Então, se o seu planejamento, você pode abrir mão de morar numa casa confortável, mas num bairro mais simples e pagar menos aluguel, e abrir mão de lazer todo final de semana e deixar um final de semana de fora, e com isso fazer uma reserva financeira e aplicar X reais por mês. Quanto tempo vai demorar para você cumprir a sua meta? O que acontece muito com as pessoas também é que esse movimento é até engraçado também. Elas começam a achar que para conquistar a meta delas, elas precisam abrir mão de qualidade de vida. Então, É muito dá-lhe o comum. corte no lazer. Vão cortar o lazer, ninguém mais vai no restaurante, ninguém mais come fora. Só que isso dura muito pouco, porque ninguém precisa, não é ideal você cortar lazer e qualidade de vida para você alcançar um sonho. Na verdade, a primeira coisa que deve ser cortada é padrão de vida e não qualidade de vida. Porque se você tira toda a sua qualidade de vida, você acaba cansando antes da hora. E aí você põe a culpa na meta. Ah, também, né? Pode Olha, ser por isso que, aí pode ser por isso que a pessoa não se engaja tanto na meta, né? exatamente, porque fica Tem, difícil um, demais. tem uma pergunta do Márcio Oliveira, qual que seria a melhor opção de divisão de renda? Ah, sim. Ó, a divisão tem vários estudos sobre divisão de renda. A que eu mais gosto, que está mais ligada aos estudos de prosperidade, é a seguinte: 50% da renda para sobrevivência. Então, casa, alimentação, plano de saúde, enfim, 50% da sua renda deveria ser destinada para sobrevivência. 10% da renda seria para reservar para o futuro, para uma emergência ou para grandes oportunidades, 10% para educação. O maior investimento que você pode fazer é aquele que você faz em você mesmo, né? Então, a educação deveria estar aí ocupando 10% da sua receita. 10% do dinheiro seria para multiplicação, então seria 10%. Ou você pode investir de forma mais arriscada, no mercado mais variável, mas que também
pode oferecer ganhos maiores, ou você pode investir em negócios, investir em empresa, enfim, seria 10% para multiplicação do dinheiro. Então, 10% para reserva, 10% para educação, 10% para multiplicação, 10% para gastar, torrar, gastar com o que quiser, lazer, gastar, compra no shopping, restaurante, tudo, literalmente torrar o dinheiro, e 10% seria para doação. Isso segundo, por isso que ela é uma visão bem próspera do dinheiro. Estudos acreditam que quando você chega num nível de começar a doar parte da sua renda, o dinheiro entende que você é uma pessoa próspera, que você é uma pessoa que tem equilíbrio suficiente para lidar com seu dinheiro, fazer tudo o que precisa e ainda ajudar as outras pessoas com contribuição. Então seria isso é o ideal, né? Mas o que você ideal aconselharia, por exemplo, no momento como a gente está vivendo, né? Vamos considerar que a pessoa ainda tem renda, porque a sem renda a gente está atrasado, já está no outro momento, né? A pessoa que está sem renda e precisa fazer essa divisão, ela está com a renda ali contadinha. Então, essa divisão, literalmente, ela é o ideal. O que acontece nesse momento agora da pandemia é que a gente não sabe o dia de amanhã. Então, não está sendo indicado investir em muitas coisas. Então, assim, ninguém está comprando imóvel para alugar, ninguém está investindo em empresas, o mercado está muito parado. Então, esse dinheiro para multiplicação talvez não seria o ideal nesse momento, né? Mesmo para quem tem. Mesmo para quem tem. O mercado, por exemplo, estão perguntando, e agora as ações estão caindo, será o melhor momento para entrar na bolsa? Não, o mercado está muito instável e não é indicado você entrar na bolsa agora. Porque mesmo que as ações estão baixas e várias pessoas estão comprando, porque amanhã ela pode subir, o mercado está instável demais. Então, é mais arriscado mesmo com a prospecção de crescimento. Isso estudos que eu assisti já de pessoas do Banco Central, economistas que estão falando sobre esse momento. Mas o que eu digo principal é o seguinte, nesse momento agora, as pessoas precisam passar por uma reflexão financeira. Para quem nunca encarou as contas de fato, de colocar no papel e falar, nossa, deixa eu ver aqui quanto eu estou ganhando, quanto eu estou gastando, esse é um momento que as pessoas vão precisar fazer isso. Por quê? Na verdade, existe já a crise e desculpa, a economia vai ser de todo modo afetada. Então, assim, mesmo quem está otimista, quem está falando, daqui a pouco isso passa, independente do momento, na hora que passar, vai afetar muito a gente financeiramente falando. Então, assim, nesse momento agora, as pessoas precisam rever o planejamento, porque o planejamento que foi criado num cenário sem pandemia, né, um cenário com pandemia, sem pandemia, e agora com a pandemia, a pessoa precisa rever, porque o cenário mudou. Então, né, igual estão colocando aí, a pessoa que está com a renda cortada, exatamente, a pessoa que está com a renda reduzida agora, ela vai pensar em sobrevivência, e a sobrevivência de maneira mais econômica possível. Nesse momento, a gente está tendo uma receita reduzida, muitas pessoas, algumas já perderam a receita, e pessoas que têm negócios, empresas também estão com a renda mais reduzida. E aí, nesse momento, a pessoa precisa o quê? Reduzir o padrão de vida dela e reduzir, fazer pequenas economias mesmo, que é o que a gente vai abordar aqui, né? Algumas economias que estão aí em chave para as pessoas fazerem também. Mas é o ideal. Nesse momento, talvez a pessoa não vai conseguir, talvez não. É bem provável que não consiga fazer essa divisão total da renda, porque a pessoa está muito mais preocupada com a sobrevivência e com a reserva ali para a sobrevivência de amanhã do que para ficar investindo. Agora, por exemplo, pode ser que uma pessoa pegue ali os 10% da educação, invista num curso online e consiga oferecer um serviço que o mercado está precisando, porque ela já está fora do mercado. Então, aí vai depender dessa... Aí a gente já vai entrar até na parte de recolocação, né? Da pessoa ter condição de se recolocar mais facilmente. Tem 2 comentários. O Otávio disse, está agradecendo pela orientação, falou que vai ser muito útil para várias pessoas, principalmente nesse momento de recessão que a gente está entrando. E o Lucas Lobato disse que não saber o tamanho da meta e o tempo para alcançá-la é o primeiro passo para o fracasso. Sonhe, mas sonhe com os pés no chão.
Vamos pensar, Fê, naquela situação da pessoa que já estava endividada antes desse momento e agora perdeu renda ou reduziu muito. O que fazer? Para que lado Ó, correr? isso inclusive eu tô atendendo uma cliente que a gente já estava organizando as dívidas e as contas dela, e ela estava nesse processo de endividamento, e agora com a pandemia ela não teve diminuição de renda, mas querendo ou não dá aquele susto, né? Tipo assim, ela não tem reserva, ela estava quitando dívida, com dificuldade ainda. E o que fazer nesse momento se você tem dívida? Ficar ligado nas políticas que o governo tem oferecido para prorrogação. A prorrogação de empréstimos, refinanciamentos com juros mais baixos, estão possibilitando que as pessoas façam essa renegociação. Então, vou dar o exemplo do caso dela, vocês não conhecem, então eu posso falar, não é antiético da minha parte. Ela estava pagando um empréstimo mensalmente e a fatura do cartão dela estava muito alta. Então, ela tentou uma negociação com o cartão e o cartão falou: olha, a gente pode fazer parcelamento, juros normal, não tem o que fazer. Então, o que que ela fez? Ela ligou no banco com a minha orientação e ela prorrogou para 90 dias a parcela do empréstimo. Então, ao invés de pagar a partir de abril agora, ela vai pagar, ela já estava pagando, na verdade, janeiro, fevereiro, março, aí ela ia pagar em abril, ela prorrogou, então ela vai voltar a pagar agora só a partir de julho. Então, esse mês de abril, maio e junho, que ela ganhou de espaço para pagar o empréstimo, ela vai aproveitar esse valor e vai pagar o cartão de crédito. E aí vem toda a questão do controle dos gastos, para também não virar, tipo assim, então agora eu tô com R$ 600 mais rica no mês e eu posso gastar. Não, na verdade, a gente está fazendo isso para que você consiga pagar o cartão com tranquilidade. Então, assim, dívida, ela precisa ser renegociada. E, nesse momento, a taxa de juros do Brasil está muito baixa. Então, tem gente que tinha empréstimo financiado com taxa de juros muito altas, que era a taxa de juros antes. Então, tem empréstimos aí com taxa de 8, de 7. E hoje a taxa de juros do Brasil, ela está 3,75. Então, Uhum. às vezes você pode dar aquela ligadinha pro seu gerente e falar assim: olha, perdi meu emprego, preciso quitar esse cheque especial, que está um absurdo, e eu estou sabendo aqui que a taxa de juros está muito baixa. Então, eu queria fazer esse financiamento, prolongar, assim, para pagar essa parcela mais para frente possível. E aí eu queria organizar. Cartão de crédito, a mesma coisa. Se você faz uma boa negociação com o cartão, tentando parcelar uma parcela que você dá conta de pagar, e aí você inclui aquilo na sua despesa do mês, ou você pode ver outros bancos que te ofereçam uma taxa menor para você quitar aquele cartão de crédito do outro banco. A portabilidade de dívida, ela existe. Então, por exemplo, às vezes você tem uma dívida com o banco A, e aí o banco A não quer negociar a taxa, e você liga no banco B e o banco B te oferece uma taxa bem menor, você faz portabilidade da sua dívida. E aí você negocia numa taxa bem menor. Então, assim, para quem está endividado, esse momento já é de mais instabilidade, mas a melhor coisa a se fazer é isso, prorrogar. Se o cartão está dando prazo para pagamento, igual eu vi alguns bancos digitais já prorrogando pagamento de fatura, prorroga a parcela de empréstimo, com atenção, lógico, aos juros e tal, mas tente negociar, tente renegociar com o banco, porque a saída agora vai ser essas tentativas, né? Tem financiamento de imóvel também, né? Que foi aprovado também a Prorrogando, questão de exatamente. paralisar 2 ou 3 parcelas, se eu não me engano. Isso. E aí tem banco que está prorrogando e sem juros. E aí eu tenho um cliente que já passou pelo meu processo, eu falo com ele que está mais inteligente que eu. Olha o que que ele fez. Ele prorrogou a parcela, sem juros, sem nada. E aí ele pegou, ele juntou o dinheiro desse mês e do próximo e vai pagar a parcela adiantada para reduzir, pagar a primeira e a última, que aí a última não tem menos juros, então ele prorrogou para conseguir pagar duas no mês que vem. Então, assim, são pessoas que realmente estão buscando estratégias. E sempre que falar de banco, é importante a gente ressaltar que quando você negocia com o banco, você tem que negociar de igual para igual. Lembrar que o banco não é um coitadinho que está ali, É um olha, negócio, me, né? me ajudando, coitado, ai, meu gerente é tão bom para mim,
As pessoas têm medo de ligar para o gerente do banco e falar que não quer pagar a taxa, que a taxa está cara. A pessoa se sente mal em falar, olha, eu tenho cheque especial, eu quero negociar meu cheque especial. A pessoa acha que ela está pedindo um favorzão para o banco. Gente, o banco, ele vive disso. Então, assim, negocie com ele de igual para igual, né? Não tenha medo aí. E vamos pensar numa situação pior. A pessoa perdeu renda, já fez tudo o que podia, né? Negociou aqui, adiou algumas parcelas e mesmo assim está faltando grana. E aí? Vai ter que trabalhar, né? Não temos segredo no dinheiro. O dinheiro, ele é assim, eu falo assim, depois que você pôs tudo no papel, se você não cortou, e mesmo assim não está conseguindo, vai ter que aumentar a receita, né? E nesse momento, a gente está vendo, sim, opções de você se recolocar, opções de trabalhos que estão sendo feitos já para gerar uma renda antecipada. Então, é nesse momento que as pessoas estão precisando olhar as habilidades delas, dar uma analisada naquilo que elas fazem de bom e colocar as manguinhas de fora e ir trabalhar. Então, por exemplo, às vezes, esses dias eu fui no supermercado, na hora que eu passei, tinha uma casa normal, e estava escrito uma plaquinha, fazendo marmitex. Pensei comigo, falei, gente, isso aí não era um lugar que fazia marmitex. Com certeza, isso é uma família que deve estar fazendo comida para vender e entregando na casa das pessoas, né? Eu tenho muitas clientes autônomos, igual eu comentei com você. O que que a gente está fazendo? Venda antecipada, né? Olha, se você já comprar o seu pacote para depois da pandemia, você vai ganhar tal coisa extra, ou você vai Uhum. ganhar X% de desconto. Ajude a economia a não ficar parada e incentive os profissionais autônomos. Então, assim, usar da venda antecipada, da venda online, cursos, né? A plataforma hoje da Hotmart, se você entrar lá, você faz o seu cadastro, se afilia a produtos e você pode vender cursos digitais das outras pessoas e ganhar como afiliada. Então, Ó, que assim, legal. existe um curso na Hotmart de marketing digital que você ganha R$ 200 em cada venda que você faz desse curso do cara. Você não precisa fazer nada, você só precisa ser afiliado dele e incentivar a pessoa. Vamos supor que você tem um amigo que está estudando sobre marketing digital na empresa dele. Você oferece para ele esse curso com o seu link de afiliado e por ele comprar o curso, você ganha em cima da venda dele. Ou seja, você é afiliado de uma coisa que nem foi você que gravou, você não fez nada, você só vendeu. Então, assim, existem alternativas para você fazer receita. O que você vai precisar ver é as suas habilidades, a organização do seu tempo para você realmente buscar uma forma de receita para suprir aí a sua necessidade, né? Se você tem um negócio, fazer venda antecipada, buscar alternativas online para o seu negócio, ou, por exemplo, eu vi muita maquiadora gravando curso de automaquiagem para vender na Hotmart. Então, ela era maquiadora, ela fazia maquiagens, todos os eventos estão suspensos, ela não tem nenhuma maquiagem para fazer, o que ela pegou o tempo livre, gravou um curso de automaquiagem e está vendendo R$ 70, sei lá, R$ 100. Então, assim, as pessoas estão fazendo algum movimento. Se for o seu caso de necessidade, talvez seja o movimento que você precisa fazer também, né? E talvez, Pedro, até prestar atenção em si, né, no seu dia a dia. Né? Eu tenho hoje a UP oferece um trabalho, uma prestação de serviço, que eu fazia isso de forma gratuita antigamente, quando eu não era consultora, né, eu era funcionária de uma empresa, e isso hoje se tornou um trabalho. E foi através, eu prestei atenção, uma pessoa me indicou, eu falei, por que você não torna isso um trabalho? Então, às vezes, as pessoas já fazem algumas atividades que podem gerar renda e elas não percebem, né? Prestar atenção em si. Eu faço parte de um grupo de empresários, hoje a gente estava em reunião, e uma pessoa entrou na reunião falando que ele é marido de aluguel. E hoje eu faço parte de um grupo também do bairro aqui onde eu moro, e tinha uma pessoa precisando de alguém para ir lá furar uma prateleira e colocar. Ah, vai ser barato? Vai, mas é aí que vai entrando a grana, né? Através da oportunidade. Exatamente. Então, se você prestar atenção, talvez você tenha habilidades diferentes do seu trabalho que você já faz no dia a dia e que isso pode gerar uma renda. E também, Exato. talvez, tirar um pouco da questão do orgulho, né?
Ah, eu tenho esse tipo de profissão, então eu não posso me rebaixar, que é uma coisa que a gente vê também muito, né? É questão de avaliar o que você falou, talvez, acredito eu, e ver a questão de necessidade, prioridade e palma na massa. Exatamente, porque assim, a renda extra, essa coisa do orgulho bate de forma direta, né? Principalmente se a pessoa tiver que fazer uma renda extra do tipo passear com o cachorro do vizinho, atividades que teoricamente, assim, no julgamento 100% da sociedade são atividades não tão plausíveis, né? Vamos colocar assim, eu vou passear com o cachorro do meu vizinho, eu vou vender bombom, vender marmitex, jamais, né? Aquela coisa do ego ferido, ego doente mesmo. Mas depende da necessidade da pessoa. Então, se você está conseguindo se manter e está tudo bem e tal, talvez você precise realmente só repensar o seu negócio. Agora, se você está totalmente sem renda, perdido aí no mundo, ganhando R$ 600 do governo de ajuda para passar um mês, talvez para você faça sentido aquela atividade. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que refletir sobre a necessidade. E isso que você falou é impressionante, assim, o autoconhecimento. As pessoas, elas têm vários dons, várias alternativas que elas mesmas fazem, mas elas às vezes não conseguem perceber, né? Porque aquilo poderia ser uma fonte de renda. Ah, quem vai precisar de eu preencher uma planilha para ela? Eu. Tipo, às vezes quero lá fazer uma atualização enorme de cadastro de cliente, não tenho tempo para fazer, porque eu atendo online, então eu continuo atendendo, e aí eu posso contratar uma pessoa para atualizar uma planilha de cadastro de clientes para mim, que é a famosa assessora virtual, né? Então, que hoje em dia está sendo muito divulgada também a plataforma. Você vira uma assessora virtual e faz esse tipo de cadastro, atualização de planilha, assessora uma pessoa no lançamento de um produto. Então, assim, são atividades que realmente às vezes você pode estar aí de bobeira e fazer, se for da sua necessidade, né? Tem o próprio, esqueci o nome, esqueci, uma plataforma de eventos, e quando é gratuito eles não cobram, esqueci o nome, que vende ingresso. A Simpla? Simpla. Simpla você consegue fazer evento lá, divulgar de forma gratuita, talvez para começar a testar, né? Pode ser uma possibilidade. A Tamires perguntou, Tamires, eu vou até fazer sua pergunta, eu não sei o quanto que a Fernanda pode te ajudar, porque na verdade hoje o foco são finanças pessoais, tá? Minha mãe tem uma loja física que agora está fechada devido à quarentena. Como podemos atrair as clientes pelo Instagram ou outras mídias nesse momento para continuar garantindo essa renda? Você consegue ajudar de alguma forma, Fê? Consigo, consigo demais. Então, o Instagram, se ela já tinha o Instagram da loja, ela precisa agora intensificar, né? Então, como fazer venda online? Através do contato do WhatsApp ou pelo Instagram da loja. Então, as redes sociais agora, elas precisam passar por um fortalecimento de marca. Talvez ela nunca tenha parado para criar uma lista lá com todos os contatos de todas as clientes. Ou talvez ela mexia, publicava uma coisa ou outra ali no Instagram. De todo modo, o que você precisa fazer agora é fortalecer entre as clientes a marca dela e mostrar a necessidade do produto fazendo entrega na casa da pessoa. Então, por exemplo, ela não falou o que a mãe dela mexe, né? Mas enfim, ela tem uma loja lá. Loja física. Loja Mas física. provavelmente é produto, né? Dependendo do que seja. Aí vamos supor que você tá lá no Instagram, aí você divulga, gente, olha aqui essa caixinha organizadora e tal, super legal. E estamos entregando em casa para vocês com toda a segurança. Por quê? A pessoa que está em casa, ela tá vendo várias necessidades de ter uma caixinha de organização. Só que ela não vai ficar lá na internet buscando uma caixinha de organização. Então você vai contar para ela que a sua loja vende uma caixinha de organização e que você está entregando, que ela pode fazer pedido pelo WhatsApp, pelo direct e postar mesmo, sabe? Divulgar, às vezes fazer desconto, fazer promoção, fazer, por exemplo, se for loja de roupa, fazer a venda condicional. Estamos montando uma malinha com as peças e mandando para a casa das nossas clientes provarem e devolverem aquilo que elas querem. Estamos enviando para todo o Brasil, porque o correio não parou. Então, assim, usar realmente das mídias para criar um fortalecimento da marca e incentivar a venda online, entrega pelo correio, por motoboy, pelo que for. Mas qual seja o produto, com certeza uma pessoa que está em casa talvez tenha necessidade dele. A gente costuma achar que não, né? Tá todo mundo de quarentena vegetando na TV, mas não. Pessoas estão organizando guarda-roupa,
estão organizando a cozinha, estão cozinhando mais, estão querendo, mas eu vendo roupa, Fernanda, as pessoas estão em casa, mas elas trabalham online, elas fazem reunião, elas não podem ficar aparecendo de qualquer jeito. E outra, e quando a pandemia acabar? Você quer sair mais bonita, arrumada, na moda? Então, assim, é entender realmente a necessidade do produto para a cliente e fortalecer a marca através das redes sociais, tanto o WhatsApp quanto o Instagram. Porque o Instagram, Mesmo ele é para uma quem já vitrine. tem, mesmo para quem já tem uma loja ou para quem está começando, é questão de testar. Nós mesmos da UP, a gente está precisando, a gente está reinventando, né, as nossas redes sociais e para atrair pessoas para conhecer o nosso trabalho, produzindo conteúdo. O momento fez com que a gente repensasse a empresa. Então e isso faz com que a gente tenha que consumir coisas novas ou coisas simples, né, pessoa física. O fato de você, por exemplo, no caso da Tamires, não sei, ou uma pessoa que vai começar a fazer um doce, bolo e por aí vai, né? Começar a fazer isso em casa. A partir do momento que você começa a compartilhar depoimento de pessoas que consomem aquilo e gostam, você fala, deixa eu experimentar. E aí daqui a pouco é você. Então acaba que a venda é muito assim, né? Mesmo para quem está começando. Né? É o que a gente falou lá atrás. Provavelmente você tem alguma coisa que você consegue fazer para conseguir gerar renda. Nem que seja temporário. Né? E esse contato com o cliente, o Instagram, ele é uma grande vitrine, mas às vezes as pessoas perdem a oportunidade de contar para os clientes as novidades no próprio WhatsApp, porque o Instagram, às vezes você vai publicar, o cliente não vai ver só à tarde, aí a publicação não aparece para ele, mas se você criar uma rotina de publicação, ou você atrelar um Instagram no WhatsApp e cambiar as duas coisas e ir fortalecendo a marca, você gera mais engajamento do cliente na venda online. Então, vamos pensar nas pessoas que eu quero movimentar, mas eu tenho dificuldade, eu não sei nem por onde começar. Eu queria muito seu trabalho, mas eu acho que coaching é muito caro. Né? Então, as pessoas têm a ideia de que quem passa por um processo de coaching, seja life coach, executive coach, coach financeiro, são pessoas também que têm dinheiro. E às vezes são exatamente as pessoas que estão sem dinheiro que estão precisando desse trabalho agora. Né? Me fala um pouquinho da sua experiência em relação a isso. Eu trabalho com pessoas que, por algum momento ali, elas estão com um problema financeiro. Então, geralmente, esse é um tipo de público que eu tenho, que eu já atendo, né? Aquela pessoa que fala assim, mas eu não sei nem se eu tenho dinheiro para te pagar. E é engraçado que nesse momento a gente atende um público com essa dificuldade, né? Você que a pessoa está desempregada e eu atendo a pessoa que está com problema financeiro. Então ela fala, nossa, tem dinheiro para te pagar, não. Só que o que eu já presenciei várias vezes, eu tenho uma amiga também que trabalha com recolocação e a gente vive trocando figurinha também, e o que eu já percebi? Muitas vezes você precisa investir em você para você ter o retorno que você precisa. Então, eu já atendi cliente que estourou o limite do cartão de crédito para me pagar. E aí a pessoa falou assim, Fernanda, mas você não fica com peso na consciência? E eu falo assim, eu tenho certeza que ela vai dar conta de pagar, vai organizar a vida dela, vai me pagar sem perceber. E é exatamente isso que acontece. Passa 2 meses e a pessoa já está me pagando normal, a fatura já não é mais aquele absurdo, já organizou as contas dela. Então, assim, é o resultado, né? Do mesmo jeito que eu acredito que seja na recolocação. Às vezes você vai pagar ali para a pessoa, e aí você paga morrendo, tirando aquele dinheiro, você não sabe nem de onde você está tirando. Passa um mês, você está recolocado, lindo, maravilhoso, pagando as coisas. Então, eu acho que as pessoas investem muitas vezes em coisas erradas. Elas investem em ter coisas, materiais. Eu vou investir num computador, vou investir num celular novo, porque aí eu posso tirar fotos melhores, eu vou investir nisso, e aí elas esquecem de investir em mentores e pessoas, consultores, que vão ajudar elas a caminhar de mão dada naquilo que elas precisam. Quando eu conto que eu recebo fatura de cartão de crédito no meu celular para ajudar a pessoa a bater aquela conta na planilha, porque não bate, as pessoas dão risada na minha cara, mas eu faço 1 a 1 com o cliente, eu abro, já conversei com o gerente de cartão, já fiz tudo. E aí o que acontece? Passa um mês e a pessoa já está colhendo os frutos, já está pagando aquilo com muita tranquilidade. Então, o que eu falo é o seguinte: se viesse uma tsunami e tirasse tudo que você tem, casa, computador, carro, tudo, você seria capaz de reconstruir tudo? Muitas vezes você não seria capaz,
porque você não investiu em você mesmo, na sua educação. Agora, outras vezes você talvez seria capaz, porque você investiu em você, então aquele conhecimento está ali, aquela tsunami tirou tudo, mas você vai ser capaz de reproduzir, né? Então, por exemplo, muitas pessoas que estão agora desempregadas, que foram desligadas, elas têm ali o seguro-desemprego, elas têm um acerto da empresa que foi pago para elas. O que fazer com o dinheiro do acerto? Vou refazer o meu planejamento financeiro para gastar cada vez menos? Não sei quando eu vou conseguir me recolocar? Sim, mas eu vou investir em alguma coisa da minha educação? Eu vou investir em alguém para me ajudar a me recolocar no mercado? Porque aí, nesse momento, você tem que entender que aquele dinheiro também é para isso. Porque chega amanhã, você paga lá um negócio e nem vê aquele dinheiro. E se você pagaria um curso ou uma pessoa para te ajudar e estaria muito mais satisfeito, né, com o resultado. Então, eu diria É. isso, assim. Isso é muito importante porque tem muitas pessoas perdendo emprego agora ou tendo suspensão de contrato de trabalho. A questão da suspensão, daqui a pouco, quando retornar, elas têm uma estabilidade, mas a gente não sabe o quanto que a empresa daquela pessoa vai conseguir mantê-la depois. Então, eu acredito que a gente vai ter um boom de bons profissionais no mercado e a recolocação ela é totalmente possível. Nesse momento, tem empresas contratando, a UP tem vagas abertas, né? Tem serviços que não pararam e não é só da área da saúde. Então, é importante a pessoa, é o que você falou, se capacitar, seja com investimento de dinheiro ou investimento de tempo. Eu estava dando uma olhada hoje em sites de curso, tem cursos que eu vi de R$ 500 por 26. É, Né? Nós mesmos da UP, a gente tem uma prestação de serviço para ajudar a pessoa a se recolocar, de orientar essa pessoa, que a gente está dando mais de 50% de desconto parcelado de 5 vezes. Então, a maioria das pessoas estão nesse momento de tentar ajudar as outras pessoas, né? exato. Então, a pessoa precisa se diferenciar de alguma forma, nem que seja, às vezes, se atualizar, aproveitar o momento de ócio, e o ócio, mesmo que ela esteja trabalhando, pode ser o ócio, às vezes, do final de semana, ou o ócio do pedacinho da noite, né? Para se É, capacitar, porque vão ter muitos profissionais, sim, no mercado capacitados. E a gente não pode perder esse time, né? é, Ficar sentado na queixa. Seja para não, resolver a questão financeira, seja para, eu não perdi meu emprego, mas eu estou infeliz. Eu prefiro ficar aqui porque a gente está no momento de crise, né? Eu não aguento mais ouvir falar crise, crise, crise. Mas a gente está em crise, mas a maioria das pessoas que eu conheço estão trabalhando ou estão, né, nesse movimento, então sim, o pessoal está trabalhando. Jornada de trabalho é menor, às vezes recebendo um pouco melhor, mas o pessoal está se movimentando. E a pessoa não pode ficar sentado na queixa. a Algumas pessoas queixa, próximas que eu tive contato, assim, que são, vamos ver, os piores casos, eu percebi uma possibilidade de ter uma renda extra, mas a pessoa ainda prefere ficar na queixa, colocando a culpa na pandemia. Só que o problema é que muitos dos problemas que a gente está vendo agora são problemas que já aconteciam antes da pandemia. Agora eles se agravaram. Aí a pessoa coloca a é, culpa na pandemia e não na passividade dela. é, Isso exatamente. inclui a parte financeira. Ela já tinha um problema antes, agora o problema é a pandemia. Não, na verdade, é a sua É, desorganização. Então, é, aproveitar o momento para colocar isso em dia, né? exatamente. É isso mesmo. Eu estava falando com uma cliente sobre crenças, que aí tinha uma crença assim, para ter a recompensa, preciso trabalhar, preciso, como é que é? Preciso, há sofrimento, para recompensa há sofrimento. Aí ela, com certeza, tipo eu agora, tô abrindo mão de várias coisas para depois ser recompensada. Eu falei, na verdade, você tá abrindo mão porque você fez umas cagadas aí anteriores. Então, na verdade, essa crença sua não existe, não, tá? A crença, você não tem que sofrer para ter ganho. Na verdade, você está sofrendo já por consequência. E aí ela, é mesmo, né? Eu falei, então, a pessoa que ela fica na queixa, na verdade, ela arrumou agora uma ótima desculpa, né? Mas é agora que eu vou ficar parada, que eu vou passar dificuldade, que eu vou dever o banco. É agora, porque agora é o momento ideal. Eu não preciso nem me esforçar. A culpa é da pandemia, é o coronavírus e pronto, né? Então, viver na queixa é um problema. Eu falei hoje no meu Instagram que, assim, a gente está tendo dois movimentos no Instagram. A gente está tendo aquelas pessoas que estão se tornando hiperrealizadoras em excesso e daqui a pouco vai surtar, porque é aquela pessoa que está em casa, mas ela tá assim: vou acordar, vou meditar, vou ler, vou tomar banho, maquiar, vestir uma roupa, como se eu estivesse trabalhando.
Aí eu vou fazer, eu vou estudar, vou fazer aquele curso, eu vou ler, eu vou fazer atividade, porque eu posso fazer atividade em casa com peso corporal, eu posso fazer uma comidinha nova, um bolo na parte da tarde. Nossa, essa quarentena é tudo de bom. Vai durar aí não sei quanto tempo essa hiperrealização até dar aqueles surtos de burnout que a gente vê por aí. Porque a hiperrealização em excesso é uma sabotagem, né? E aí a gente está tendo Ela não se outro. permite ter esse ócio. É como se fosse errado, ela não Exato. pudesse ficar sem fazer nada. Como É, se fosse eu só errado. fico satisfeita se eu estiver realizando, né? Então, eu vou me realizar. Olha aqui para você ver no meu Instagram, essa aqui já correu, essa aqui já fez atividade em casa, faz polichinelo, nanana, e aí a pessoa fica naquilo, não é? Parece uma vitrine de gente perfeita. E aí, olha aqui o café da manhã dessa, essa aqui fez um bolo, nananã. Que já era E assim antes, né, Fih? Já exatamente. era. Ou Agora tá então as pior. pessoas estão se esforçando. Só que agora sim, a pessoa faz um dia. No outro que ela não faz, ela não mostra. E aí acontece o que com a outra que tá lá só vigiando? Fica se culpando. Nossa, olha aqui, a outra já fez e eu não faço nada, eu não estudo, eu não leio, nananã. E isso o Instagram não mostra, né? Então, a gente tá tendo esses dois movimentos. Aquelas pessoas que estão fazendo nada, então vendo jornal, esperando a pandemia passar e reclamando, vivendo na queixa, e aquelas que estão fazendo demais. Qual que é o caminho do meio? Você tentar equilibrar. Quer viver um dia vegetando na frente da TV, né? Passa lá amanhã na TV e tal. Mas chega à tarde, vai dar uma pesquisada, vai pensar em algumas alternativas, vai ler um livro que você estava aí encostado com ele, mas não é assim a hiperrealização, mas também não é ficar vivendo naquela queixa, né? Eu acho que está faltando para as pessoas nesse momento esse equilíbrio, né? De não Você parecer. falou, Fê, da questão de uma parte do dinheiro, naquele ideal da divisão da renda, ser destinado à sobrevivência. Uhum. Colocando, aí eu considero, não sei se eu estou pensando errado, sobrevivência às contas de casa, água, luz, telefone, internet, alimentação. Nessa questão das despesas básicas de sobrevivência, é possível também economizar neste quesito? Ele é um dos quesitos mais indicados para você economizar, né? Porque quando a reserva você tem que fazer, o investimento na educação também, porque não pode parar, a multiplicação ali, investir no seu negócio, investir nas coisas, a doação e o gastar tem que ter, porque isso é, vamos supor, qualidade de vida. O que se fala muito quando você vai fazer um plano de economia é você pensar no padrão de vida. A despesa dos 50% ligada à sobrevivência, ela é praticamente toda padrão de vida. O que significa o padrão de vida? É quando você ganha ali R$ 10.000 e você estabelece qual padrão de vida você vai ter com aquele valor. Então, nesse momento agora, se você está tendo uma diminuição na sua renda, você tem que repensar qual padrão de vida cabe na sua receita, na sua nova receita. Por que é importante você economizar ali? Porque é ali que tem as despesas em cascata. Vou dar um exemplo de apartamento. Você, quando resolve morar num bairro muito bom e num apartamento enorme, você pensa na sua satisfação. Ai, finalmente vou ter o meu apartamento gigantesco naquele bairro maravilhoso. Aí você vai. E aí, porque eu vou dar conta de pagar esse aluguel. Aí o aluguel é R$ 2.000, só que o IPTU é mais caro. O supermercado do bairro Nobre é mais caro. A farmácia do bairro lá perto é mais cara. O posto de gasolina que você Um efeito abastece lá dominó, perto né? é cascata, literalmente, dominó. Porque você não percebe como que uma escolha que você faz no seu padrão de vida leva todas as outras. Então, quando você faz uma economia, você tem que começar pelo padrão e não pela qualidade de vida, que é o que as pessoas fazem. As pessoas cortam o quê? Eu estou gastando 10% da minha renda, vou gastar com nada agora. Aí passa um mês, não aguenta mais, e aí não compra uma blusa, e aí não come um sorvete na rua, não toma um cafezinho, e aí fica se sentindo aquela pessoa inútil, imprestável. Só que, na verdade, se ela tivesse optado por morar num apartamento menor, ou até maior, mas num bairro né, que seja mais popular, digamos assim, menos classe alta, talvez o supermercado estaria mais barato. É a mesma coisa com carro. Seu sonho é ter um carro importado, aí você tem o carro importado, mas você olhou quanto custa o seguro, o IPVA, a gasolina dele tem que ser aquela gasolina aditivada,
Então, assim, esse efeito cascata, ele está sempre no padrão de vida. Supermercado é uma coisa que as pessoas sobem no padrão de vida, depois elas têm uma dificuldade enorme de cair. Então, agora que está tendo muita compra no supermercado, Verdade. as pessoas estão sentindo no bolso. Porque às vezes elas vão no supermercado, eu gosto daquele, que é menos cheio, que tá tudo sempre muito limpinho, organizado e tal. Mas você já parou para pensar que talvez esse supermercado esteja num padrão de vida que você não está conseguindo sustentar? Então, na verdade, quando se trata de economia, o ideal é que você realmente se autoconheça, estabeleça as suas prioridades, do que é importante para você ser mantido com relação à sua qualidade de vida, aos seus planos, fazer as suas metas e tentar estabelecer um padrão de vida menor. Porque quando você cai que seja no aluguel, você cai no IPTU, você cai no carro, você cai no supermercado, você vai caindo assim, muito mais do que você cortar a saidinha do final de semana. Então, esse 50%, ele é mais importante mesmo para ser E corre o economizado. risco, por exemplo, dessas pessoas que agora estão economizando, né? Fazendo essa, vamos supor que a pessoa conseguiu o padrão, baixar um pouquinho o padrão, fazer melhores escolhas. A gente corre o risco, assim que passar a pandemia, está liberado, vamos para a rua, as pessoas gastarem em demasiado. Eu acredito que sim. Eu acho que vai todo mundo falar, Jesus, estou livre, né? E vai, assim, vai pro shopping comprar metade do shopping. Mas eu também Eu já acredito ouvi que, isso. Você vai não ficar um dia é? inteiro no shopping só gastando. Eu acho que vai ter dois movimentos. Pessoas que vão estar muito afetadas e vão ainda capengar aí até o final do ano. Eu acredito que a gente vai capengar até o final de 2020 com relação a essas finanças. Mas acredito que tem pessoas que vão falar: nossa, respirei. Saudade daquele restaurante, daquele barzinho, daquele sorvete, daquele shopping, daquelas compras, das roupas novas. E o mercado vai vir com tudo, né? Eu atendia, né, os shoppings aqui da Multiplan, estava atendendo como treinamento os shoppings da Multiplan e eles vão vir com tudo, porque são coleções paradas, mas as pessoas vão pegar muitos descontos, acredito eu, que vai estar tudo muito mais barato. As pessoas vão precisar Aí vem o liberar gasto estoque, demasiado. exatamente. Pessoas vão pegar estoque, então eu acredito que vai vir aí algumas promoções, algumas coisas, por exemplo, loja de roupa, elas tinham acabado de lançar a coleção outono e inverno. Então, entrou a pandemia, cortou a coleção delas no meio. Para a loja é um prejuízo danado, para o cliente vai comprar mais barato. Então, mas eu acredito que vai ter aí uma galerinha, apesar que as pessoas estão comprando muito na pandemia, muito na internet, coisas de casa, tá uma sangria desatada. A pessoa, ela acorda da cama até a cozinha, ela já viu 5 defeitos dentro de casa. Aí ela vai, entra na internet, ela compra panela, quadrinho, ventilador. Ela tá assim, ó, no desespero online, porque as Material pessoas para não... malhar, né? Em alguns Exatamente. lugares Vou a malhar gente em tem para casa, a vender casa virou mais. uma academia. Porque as pessoas estão vendo a necessidade que antes elas não viam. Antes essa mesinha aqui estava boa para mim. Agora eu estou trabalhando de casa, essa mesa podia ser uma mesa maior, né? Comprar umas prateleiras e tal. Então as pessoas elas estão precisando ter equilíbrio nesse momento para evitar esses gastos de supermercado, que elas estão saciando toda a vontade delas no supermercado também, fazendo compra para durar 50 dias, e aí perde tudo na geladeira, achando que o mundo vai acabar. E compras de casa, esses estão sendo assim gastos que eu já percebi. Eu fiz uma enquete assim, já tinha air fryer, panela de pressão, aspirador de pó, todo mundo na live contando. Eu já comprei aspirador. Aí a outra, panela de pressão, a minha não estava funcionando. Então, assim, as pessoas estão gastando na pandemia. Livro, curso, nossa, aquele Então site tem da oportunidade de ganhar dinheiro mesmo, né? Porque tem gente consumindo. tem. Tem. Eu falei com as pessoas, quem tem loja que está fazendo entrega, vendendo online, não se deixe levar para a pandemia. Entrega na casa lá da pessoa que você vai ver que a pessoa está comprando. Você tira ela da internet e leva ela para você. Fortalece a marca, porque as pessoas estão comprando. Tem muita gente que não está afetado totalmente ainda em renda. Algumas pessoas estão, outras estão segurando. Mas tem outras que estão realmente vivendo normal. E outra, a pandemia está tendo muitas economias. Pessoa que comia fora, gastava com gasolina do carro, não está gastando isso mais. Então, acaba que de um certo modo você está
como fala, você está economizando. E aí, às vezes, você pode ali ajudar aquele profissional, né? Por exemplo, eu pagava a faxineira da minha casa. Aí ela não está vindo mais a faxina, mas ela precisava muito desse dinheiro. Quem sabe você, se não está afetado, mantém o mercado circulando, paga Sim. ela adiantado, né? Então, assim, existem ainda, tem muita gente gastando. Na internet, as compras subiram 40% da última vez que eu vi. Compra de notebook, já tem assim, ó, kit home office, aí vem a webcam, um celular novo, um notebook, assim, Olha pacotão, só. Magazine Luiza. A gente está Pessoal, quase acabando. Eu queria só que você comentasse, porque, como você falou, tem algumas pessoas que não sofreram tanto, ou pessoas que têm até interesse em fazer investimento. A gente se uhum, conheceu através de uma pessoa em comum, um empresário, para um projeto, né, um cliente em comum, a questão de investimento com pessoas que, teoricamente, não ganham muito, são pessoas que têm uma remuneração baixa. E você, nesse projeto, conseguiu mostrar que é possível investir com pouco. Então, para pessoas que têm o interesse em começar a investir, e aí, ou agora, ou em breve, por onde que você acha uhum. que elas devem começar? A pessoa sempre, quando ela vai começar a investir, ela tem que investir em algo que ela tenha acesso. O primeiro investimento que toda pessoa precisa ter é uma reserva financeira. Ou seja, você precisa ter acesso a esse dinheiro. Ele não pode ficar parado, porque senão ele é engolido pela inflação, que é o caso da poupança. Então, ele precisa estar rendendo, mas de forma que você consiga acessar. A ideia, antes de você pensar em qualquer investimento, é que você tenha uma reserva. Por quê? Porque se amanhã aparece uma oportunidade incrível, que seja uma vaga de trabalho ou um curso, e você precisa pagar e não tem como pagar, você tiraria dessa reserva. Ou se acontece uma emergência com você, problema de saúde, qualquer coisa que você não tenha como bancar, você tira também da reserva. Por isso que eu gosto de falar reserva financeira, porque ela é para oportunidades ou para emergências. O melhor lugar para você investir uma reserva de emergência é no Tesouro Direto. A taxa de juros está muito baixa, o que significa para o mercado é muito bom, mas para quem é investidor, nem tanto. Mas não há outro lugar para você colocar o seu dinheiro e deixar ele rendendo a ponto de você precisar e acessar ele. Então, o ideal seria que essas pessoas começassem a fazer um planejamento de forma que elas consigam tirar R$ 100, é o mínimo que é 105, ontem estava 105. O valor mínimo que você consegue investir no Tesouro Selic, que é o único que te Mensalmente. permite é o único que permite que você saque o dinheiro. Então você pode pôr no mês que está mais tranquilo ou pôr todos os meses, até você gerar ali um valor de reserva financeira que te satisfaça. E aí você fala, não, legal, agora minha reserva já está gordinha, já está do jeito que eu quero, já está com um valor que me sustenta aí X meses. Então Alinhado ao agora eu vou. planejamento financeiro. Exatamente. E aí agora eu vou começar a investir em outras coisas, pensar no meu futuro, num plano, e aí vai. Mas hoje a melhor forma ainda é o Tesouro Direto e para a reserva o Tesouro Selic. Então o ideal seria realmente assim, a pessoa começar a estudar sobre investimentos ou aprender também com um mentor, com uma pessoa que entenda sobre finanças para começar a ajudar ela nesse momento, né? A reserva, eu acho que ela nunca foi tão importante igual ela está sendo nesse momento. Eu acho que as Com pessoas estão certeza. sentindo mesmo. Fê, a gente está no nosso último minuto. Queria agradecer muito a sua participação. Passou super rápido. Tenho Passou, certeza voou. que deve ter sido bom para muita gente, porque para mim foi muito legal. Você quer deixar alguma dica final ou fazer um resumo para as pessoas? E Eu sigam a quero. Fernanda, @fernandac.cordeiro, não deixe de seguir. O que você quer deixar de dica aí para o pessoal? Então, quero falar o seguinte: lá no meu perfil, no link da minha bio, tem uma planilha de planejamento pessoal financeira. É a planilha que eu uso para as minhas finanças e para todos os meus clientes. Então, se você for lá e clicar no link da bio, é só você preencher, vai chegar no seu e-mail e você pode começar a fazer aí o planejamento mensal das suas finanças. E tá rolando também um sorteio para uma sessão de finanças comigo, que eu vou sortear dia 20. Tá lá no Olha que meu legal. feed o perfil do sorteio, preenche lá, marca quantas vezes você quiser e eu vou sortear 3 pessoas para fazer uma sessão de planejamento financeiro comigo. Então, é isso. Muito obrigada pela oportunidade. Espero ter Obrigada a ajudado você. muito vocês aí. Qualquer dúvida, pode mandar direct. Me acha lá que a gente vai conversando. Combinado, Fê. Até a Tá próxima. Boa bom? noite para todo mundo que nos Obrigada. acompanhou. Até mais. Tchau. Tchau.